Não consigo descer das nuvens e desligar-me do que eu faço. Sou como um astronauta, vivo na lua o dia inteiro. Ao chegar em casa à noite, tenho de pôr o saco do lixo para fora. Adivinha de quem é essa frase? Me identifiquei muito com ela, porque provavelmente essa frase, eu não sei se ele foi diagnosticado assim, mas é de um superdotado, porque eu tenho altas habilidades e tem tudo a ver comigo isso. Jim Carrey. Eu falei que ia trazer o nome dele. Peraí. Peguei o nome dele, que eu queria muito. James Eugene Jim Carrey. James. Agora o Jim, eu não sei se é apelido. Eu não sei se é James Eugene Carrey. Eu acho que é James Eugene Carrey. James Eugene. Tome água, beba muita água, diminua o sal e o açúcar da sua comida. Eu nunca faço isso. Eu já ensaiei aqui, gravei, apaguei, porque eu fiquei muito nervosa de fazer esse vídeo, porque eu gostei muito da história dele. Então eu fico mais nervosa quando eu gosto do que quando eu não gosto. Não consigo descer das nuvens e desligar-me do que eu faço. Fica no mundo das ideias, né? Muito rápido. Sou como um astronauta, vivo na Lua o dia inteiro, mas não é na Lua, é no mundo das ideias. O superdotado, ele tem, né, o seu hiperfoco. E eu tenho essa sensação de que eu estou trabalhando o tempo inteiro, entende? No meio de um ônibus lotado, estou trabalhando. Que nós estamos no mês de maio, né? E uma coisa que eu tenho combatido essa ideia do trabalho formal, né? Do conceito jurídico do trabalho, enquanto que para o superdotado ele está trabalhando 24 horas, né? A gente até acorda no meio da madrugada por causa do seu cérebro que está trabalhando muitas vezes. E querendo falar um pouco sobre isso, sobre a superdotação, porque eu vejo isso muito forte nele. Tenho de pôr o saco do lixo para fora. Comigo sempre teve, mais principalmente do Japão para cá, que vai ficando mais nítido, né? A diferença sua com as outras pessoas. Enquanto que famílias, amigos, eles têm a impressão que uma hora as suas diferenças vão desaparecer e você vai se tornar uma pessoa normal. E você nunca vai se tornar, você não vai se curar, porque é uma condição. Você é diferente, você foi feito diferente e Deus tem propósito nisso. Então, essa luta do mundo aí fora e daqui, do que está acontecendo, do que você está criando o tempo inteiro, né? Para mim ficou muito claro, principalmente quando eu tive um trabalho no Japão, em fábrica, onde eu tinha aquele trabalho jurídico, aquele trabalho formal, aquele trabalho de bater o cartão, literalmente bati o cartão, tinha cartão da entrada, cartão da saída. E você tem essa sensação
que se esvai um pouco desse seu potencial quando você se encaixa. E Deus me mostrou hoje que eu sou uma estrela e que as pessoas têm potes de Tupperware ou essas outras marcas, potinhos, né, que geralmente são quadradinhos, retangulares. E esse é o formato do trabalho, esse é o formato normal. Aí, novamente, o anjo que eu anunciei no Salmo 2, né? Que ele. E, e ele anuncia, né? Essa estrela. Então, assim, nós fomos programados por Deus antes da concepção, nós fomos programados, ele planejou a nossa vida, todos os nossos dias. Então, eu não sou assim, fruto, você não é fruto. Eu não vejo isso de uma junção carnal, direito fala junção carnal, de papai e mamãe. Eu não vejo isso, eu não vejo ninguém assim. Ai, meu pai e minha mãe queriam ter um filho, planejaram. Tá, mas sem intervenção de Deus não tem. Se ele disser sim, não tem esterilidade. Tem uma coisa que é bem interessante do Jim Carrey. Antes de eu começar, eu já vou lá pro meio um pouco. Que ele preenche um cheque de 10 milhões de dólares para ele mesmo. Antes dele ser conhecido, ele não era ninguém, entende? Ele só estava lutando pelo dom dele, sabe? Que era a comédia, né? E ele preencheu o cheque de 10 milhões de dólares para ele mesmo. E alguns anos depois, justamente esse valor ele recebeu pelo filme do Debi Lloyd, um cheque de 10 milhões de dólares. Eu vejo assim, Deus faz uma grande aposta em nossas vidas. Quando ele planeja que haverá ainda a concepção. Eu creio que a concepção ela é planejada. E ele faz um plano para nós, uma aposta dessa num cheque de 10 milhões de dólares, mas não dólares, mas em coisas que a gente vai fazer aqui na Terra que são preciosas. Coisas únicas. Você pode até entrar num lugar comum, mas você vai dar o seu diferencial ali. Principalmente os superdotados, eles têm muito esse poder, né? Essa manifestação diferente na Terra, né? Por terem cérebros diferentes. Enfim, deixa eu. Outra hora eu falo melhor sobre esse embate do aqui dentro, lá fora. Mas qual que é a sensação? Porque quero falar sobre isso, assim. A sensação que você tem quando você tem um super potencial, você já descobriu o seu dom igual eu já sabia que eu era escritora, que eu era criadora de histórias, que eu era contadora de histórias, que eu nasci para contar, que eu nasci para pensar e para pensar diferente, para mostrar para as pessoas que elas estavam enganadas em muitas coisas. Quando eu estava dentro de um tupperwarezinho, a estrela ali, sabe? Porque as pontas elas se... você tem que se quebrar para estar dentro, entende? Você tem que se diminuir. Eu sentia que o meu potencial ia pro ralo, entendeu? E muita gente pode te falar, isso é humildade, isso não é humildade, isso é perda de tempo, perda de potencial, perda de propósito. É isso que eu vejo, né? E quando eu estava na linha,
teve um lugar que eu trabalhei que foi um dos piores lugares foi o pior, que as pessoas, a maioria falava japonês fluente e a exigência era maior e a crueldade também, que não existia em outros lugares, ali existia. Era uma crueldade educada, refinada. Como Satanás apareceu para mim, aí tem o vídeo da aparição dele tentando me matar. Uma crueldade refinada, de um demônio que fez ensino superior, mestrado, doutorado, refinado, refinadíssimo. Então, eu me lembro que tinha até uma adolescente, era um casal não, eram gêmeas, duas meninas, que elas eram muito cruéis comigo e elas eram adolescentes, mas elas eram extremamente refinadas na maldade. E logo no início, né, ela falava assim, o que acontece com você, né? Onde você tá? Onde está a sua cabeça, né? No que você tá pensando? No que você pensa tanto? E uma das coisas que eu fazia para não sentir que o meu potencial ia pro ralo, eu tentava criar músicas, naquela época era músicas, né? Compor músicas na linha. Então, assim, isso tudo aqui na mente, sem vocalizar nada. Às vezes eu até tinha um papelzinho ali comigo, que eu ficava anotando quando eu fui para outro lugar trabalhar. Me colocaram para trabalhar sozinha com uma Nihonjin, com uma japonesa, mesmo nascida no Japão. E o superdotado, ele tem isso. Ele sente extrema angústia de perder o seu potencial. Ele sente extrema angústia de estar dentro de um Tupperware, onde ele sabe que ele tem que, né? Ele precisa desenvolver o seu potencial livremente, que ele nasceu para isso. Ele não se sente humano como os outros humanos. E ele sabe que ele não é e que ele nunca será. Ele tem essa noção desde criança, ele só não sabe nominar isso. Entende? Ele sabe que os seus pais têm vergonha dele por causa dessas características, seus familiares, seus amigos, e que eles esperam uma certa cura dele, uma certa adaptação, que em algum momento ele vai se sentir bem entre eles e isso nunca vai acontecer, né? Mas agora, agora eu vou falar sobre a história do Jim Carrey. James Eugene Jim Carrey nasceu em 17 de janeiro de 1962. Uau, ele nasceu no mesmo ano da minha mãe. Caramba. Era assim, ele era o caçula. Então, James Eugene Jim Carrey era o caçula de 4 irmãos. Toma água. O relacionamento dele com os pais. A mãe dele era depressiva, tomava muitos remédios, mas era uma mulher sempre presente. O pai dele era um líder nato. Ele dizia que onde o pai dele chegava, ele dominava o ambiente. Então, a admiração dele toda ia para o pai dele. Mas ele reconhecia o apoio da mãe dele. Ele diz que a mãe dele sempre reconheceu o talento dele e o apoiava e sempre foi muito presente. Só que ele dizia o seguinte, que a mãe dele, ela sempre tomava muitos remédios, então a presença dela era ausente. Ela não estava de fato presente, né? Por causa dos remédios. Ele diz que
A pessoa que toma remédios calmantes é uma pessoa que se abandonou, que é um abandono involuntário. Essa questão dos remédios vai se repetir na vida dele, com uma das... Lá pra frente, muitos anos depois, acho que com uma das últimas namoradas dele, que era depressiva, tomava muitos remédios e acabou falecendo ingerindo muitos remédios. Ela teria cometido suicídio. Assim, eu não sou psicóloga, não sou médica, mas eu quero dizer para vocês que eu não acredito que o remédio ele cure a depressão. Eu acredito que os remédios eles causam dependência emocional, dependência psicológica, e quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Ela fica obcecada pelos remédios. E num ato de desespero, é justamente isso que vai matá-la. E o excesso de uso de alguns remédios podem causar isso tudo que eu já vi na vida real, tá? Problemas dentro de casa mesmo. Aumento da pressão arterial, que não desce por nada, por excesso de calmantes. Essa pressão alta, tanto que vai causando uma certa demência, descontrole completo do corpo. Fora que o humor não se altera, né? A tristeza não passa, a alegria não volta com os remédios. Assim, essa é a minha opinião pessoal, né? E o que aconteceu com essa moça, com a namorada do Jim Carrey, acontece muito. O que aconteceu com a mãe do Jim Carrey acontece muito. De muitas mães, né, serem dependentes de calmantes, pessoas com depressão. O que eu acho interessante, legal, é que ele pondera, não escondendo o que ele passou quando ele era desde criança, né? Porque a mãe dele usava remédios e a mãe dele sempre fazia questão de dizer quão mal ela estava se sentindo, né? Como um pedido de socorro, ele diz, né? Que era a maneira dela dizer que queria um abraço, que estava pedindo socorro mesmo, entendeu? Ao mesmo tempo, ele elogia que ela era sempre o apoio para ele, que ela sempre estava ali presente, né? Em meio às lutas dela, né? E o pai, ele era aquele que ele era o oposto da mãe, né? Aquele que dominava o ambiente, aquele que... Mas o que que aconteceu? E aí o Jim Carrey ali no meio, né? A mãe depressiva, o pai super pra cima. Eles viviam bem no Canadá. Só que em um dado momento o pai dele perde o emprego, né? E aí ele diz que ele não culpou o pai dele por perder o emprego. Ele diz assim: eu não achei que o meu pai era um péssimo funcionário porque ele não gostava do trabalho dele e por isso ele foi mandado embora. Ele diz: eu acreditava que a culpa era de todo mundo, menos do meu pai.
Enfim, parece que o herói dele caiu, né? O herói dele ruiu em algum momento. E aí ele como aluno também, ele dizia que ele fazia as tarefas muito rápido para poder ter tempo para fazer aquilo que ele gostava de fazer. Ele dizia também que ele não queria saber o nome dos colegas e não queria fazer amizade com ninguém. Aí tá muito já um. Ali diz nas matérias que ele tem TDAH, mas eu acredito que ele tem bastante. Parece ter autismo, né? E, enfim, quando ele tem 15 anos, o pai dele perde o emprego, eles acabam perdendo a casa também, indo morar no trailer. Ele sai da escola, ele vira um zelador. Ele vai trabalhar, deixa a escola. E no meio de tudo isso, ele já era o grande piadista da casa, né? Como que eu enxergo o Jim Carrey? Eu comecei a olhar para tudo isso. Eu vi o seguinte: ele tinha o dom para comédia, né? É nítido que ele era um neurodivergente, talvez fosse um autista superdotado, como eu. Eu vi nessa família que todo mundo caiu, todo mundo ruiu. Não era só a mãe dele tomando os calmantes que ruiu. O Jim Carrey também caiu, só que ele não percebeu que ele caiu. O pai dele também estava provavelmente caído, mas não percebeu, talvez, que estava caído. Foi só quando ele perdeu o emprego que ele provavelmente deu conta que ele já estava em queda. Eu não sei os motivos da mãe dele ter depressão, né? É, é, mas eu vejo o seguinte, que o Jim Carrey estava ali no meio fazendo piadas, talvez para alegrar essa mãe. Talvez é a maneira que a vida dele, o dom dele se manifestou para trazer alegria dentro daquela casa onde só havia tristeza, né? Eu tô me lembrando de uma frase que diz: a natureza sempre encontra o meio. Daquele filme Jurassic Park, onde diz, né, que algumas espécies estavam estéreis ou não poderiam mais se reproduzir. Daí diz: a vida sempre encontra um meio, a natureza sempre encontra um meio. E dentro de nós existe essa vitalidade, esse potencial, principalmente dentro de um superdotado. Ele encontra o meio, então a sua vida sempre vai encontrar um meio de quebrar um pouco com a escuridão que existe, sei lá, dentro da sua família, né? Por exemplo. Então, ele começou a fazer piadas, ele fazia na frente do espelho caretas, né? Uma coisa do superdotado que é meio estranho, que existe uma luta em nós, assim, eu acho que ele é autista, né? Por exemplo, o autismo, né? Não consegue se comunicar com as pessoas, não consegue manter amizades, fazer amizades, manter muito menos. Não consegue dizer o que sente, se não está bom, se está doendo, se está incomodando, se está chateado. E, por exemplo, a minha comunicação, ela é escrita, que eu sou melhor, né? Para comunicar algo que não está bom. Meus sentimentos, a maneira como eu vejo o mundo. Ele era através de caretas, através de personagens que ele inventava, através do teatro, né? E ele dizia que não queria saber o nome dos colegas, não queria fazer amizade com as pessoas.
E ao mesmo tempo ele cria caretas e personagens e cria historinhas, é engraçado. Aliás, ele faz isso pra quem se ele não quer fazer amizade com ninguém? Então, não é que ele não quer, isso é uma mentira. Não é que o autista não quer conhecer e fazer amizade. Ele sabe que ele é diferente. Ele sabe que ele não vai ser aceito. Ele sabe que as pessoas vão tentar curá-lo, entende? Modificá-lo, mudar a sua essência. Ele não quer isso. Ele vai ficar no canto, se protegendo. Eu já disse isso para vocês. É como se, por exemplo, eu sou o vermelho. Daí tem o branco, amarelo, azul. E aí você vem para cá e nessa colisão eu não vou ser mais o vermelho. Se eu for com o branco, eu vou ser o rosa. Com o azul, posso ser um roxo, né? Entende? E roxo, marrom. Tô meio perdida. E aí, enfim, não vou ser mais o que eu sou. E daí, então, ele fazia isso, sim, ele queria comunicar, sim. Ele queria comunicar com as pessoas, só que ele sabia que ele tinha essa dificuldade, mas ele criava um meio de comunicar com esse mundo estranho, que ele nunca vai compreender. E hoje o Jim Carrey, ele pinta, né? Naquela época ele fazia as piadas. E eu vejo ele ali no meio fazendo isso para alegrar a mãe dele, né? E o pai dele, já que ele diz isso, meu pai não gostava do trabalho dele, talvez não gostasse mesmo. Talvez desde o início que estivesse nesse trabalho, mesmo ele parecendo ser uma pessoa super segura, talvez fosse uma casca, né? E você quando não gosta do seu trabalho, não gosta do lugar, aquilo te empobrece, é o lugar e as pessoas te empobrecem, não te valorizam, você começa a ser um péssimo funcionário mesmo. Você começa a se auto-sabotar, né? Para que uma hora alguém te mande embora mesmo. E talvez ele estivesse em queda desde o início, né? Ele percebeu que aquilo não era para ele. E ele talvez, quem sabe o pai dele também não fosse um superdotado, né? Tivesse muito potencial, estava ali um lugar pequenininho, onde não cabiam as pontas da estrela dele. Então eu vejo ele ali fazendo as piadas dele, também estava caindo. Era o modo dele de vencer a dor. Infelizmente, os remédios eles causam tem efeitos colaterais, né? Que a piada, o riso, a busca pelo seu dom não vai causar isso, mas a mãe dele não soube. Ninguém pegou na mão dela e disse: "Ei, vamos procurar o seu dom, a sua missão. Vamos tentar diminuir esses remédios aos poucos, sabe? Tentar outras alternativas, terapias alternativas para você curar a sua depressão, procurar respostas e não só remediar a situação." E com 15 anos o pai dele perde o trabalho, eles vão morar em um trailer, né? Ele começa a trabalhar como zelador. Depois ele começou com shows de stand-up, mas na verdade ele começou dentro da casa dele, né? Como eu disse. E o que eu sinto? Eu lembro que a primeira vez que eu tentei criar uma história, eu tinha acho que 16 anos. E naquele momento eu não consegui. E quanto mais a minha vida ia se tornando pior e difícil, eu ia. Parece que a vida era começava a me dar materiais para escrever. Ao lidar com o preconceito, com a dor, com a injustiça, com os meus próprios erros, eu ia tendo material para escrever, entende? E o Jim Carrey tinha material através da convivência com a mãe depressiva,
com um pai que parecia ser dominador, mas ao mesmo tempo tinha suas fragilidades que ele escondia debaixo daquela casca. E, enfim, ele acreditava muito no potencial dele. Por isso ele faz o cheque de 10 milhões de dólares para ele mesmo antes de ser conhecido. Enfim, ele faz vários filmes, ele ganha muito dinheiro, mas em algum momento ele começa a querer fazer alguns papéis que ele acredita que tem mais significado para ele, que não que não é pensando apenas no que o que o público vai querer, né? Assim já me falaram também, sonde o que as pessoas querem que você escreva. Eu mesma nunca consegui fazer isso. Pensar primeiro o que o público quer para depois eu ir. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. E ele talvez ainda fez isso, né, por bastante tempo. Em algum momento ele disse: agora eu já tenho dinheiro suficiente, agora quero fazer coisas que têm significado para mim, né? Coisas que importam, quero falar do que importa. Ele diz que nunca quis construir um personagem forte, hollywoodiano. O intuito dele era justamente desconstruir isso, né? E quando ele começa a ser mais autêntico e querer fazer coisas que têm mais significado para ele, aí parece que não é tão bem aceito assim. E eu sei que ele começa a cair em depressão, é uma certa crise existencial, né? E ele começa a pintar, 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 numa pintura que eu li assim, que os críticos dizem, não sei se até os psicólogos dizem, uma pintura meio violenta, né, nas cores, é um modo de expressão e talvez da carga dele, de tudo que ele passou desde a infância, adolescência, né, talvez ele se culpe, porque a gente se culpa muito quando a gente se adapta. Quando você faz a vontade do mundo, faz a vontade das pessoas e nega o seu potencial de superdotação, as suas maneiras únicas, os seus processos diferentes das outras pessoas. E porque assim, aparentemente vai parecer assim, ai que lindo, tapinha nas costas, você é bem quisto, amado, mas aqui por dentro tá destruído. Porque é um preço muito alto. Talvez ele tenha pago um preço muito alto por ter sido e se sentido por um bom tempo o bobo da corte. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, essa ideia, e quero trabalhar de forma literária, o bobo da corte, que é esse lado social e que, principalmente o autista superdotado, ele não consegue lidar bem com isso, né? Um certo fingimento, né? E eu não sei se ele teve que fazer papéis que ele não queria. Eu não sei se ele começou a usar as caretas, a parte engraçada dele, para extravasar toda a dor que ele tinha da falta da mãe, né? Que a mãe estava presente, mas não estava, porque ele não queria que a mãe dele estivesse tão triste assim, porque que a mãe dele estava tão triste, ela queria que ela se levantasse, que ela ficasse bem, que ela sorrisse, que ela se alegrasse, mas talvez nem a piada dele não servia de nada. As piadas dele não faziam com que o pai dele conseguisse um trabalho que fosse honroso para o pai dele, onde o pai dele se sentisse feliz. Afinal de contas, o pai dele tinha tanto potencial, por que o pai dele não conseguia um bom trabalho? Por que só conseguiam os trabalhos onde eles sentiam nada, né? Por que ele teve que morar na rua em um trailer, né? Porque
Enfim, vários porquês, entende? Talvez em algum momento ele achou quem valorizou as caretas dele. Só que eu acredito que ele fazia isso para extravasar a dor dele. Em algum momento aquilo não servia mais para ele. Em algum momento ele queria falar sério. E no momento que ele quis falar sério, ninguém quis ouvi-lo. Canta, dança, sapateia, palhaço, entendeu? Ninguém quis ouvir quando ele quis falar sério. Eu acho que isso doeu nele. Você sempre vai ser o bobo da corte para nós. É assim que nós te queremos, fazendo careta. Não quero falar sério agora. Tem uma coisa que me importa, tem uma coisa que me dói. Eu quero mudar esse mundo. Eu vim aqui para isso. Não, ninguém vai te ouvir. Faz a careta, faz a gente rir. Isso me lembra muito o Little Charlie, acho, alguma coisa assim. Um guitarrista, né? Que ele já era cristão evangélico, protestante, e só que aí ele se distancia, ele vai para o mundo, ele fica promíscuo, ele usa muitas drogas, mas em algum momento Deus chama ele de volta. E aí, na frente de um show dele, ele diz: agora eu quero falar sério com vocês, agora eu quero falar do meu Jesus, eu quero te apresentar para vocês esse. O povo começa a vaiar. Nós não queremos, nós não queremos. Nós queremos o bobo da corte. Faça o show para nós. Então, muitas vezes o mundo é esse, é um mundo comercial. Faça o show, seja o bobo da corte. Se coloca dentro das formas para nós, seja útil, né? E daí o Jim Carrey cai em depressão e ele vai pintar. Então ele não usa mais a careta, ele usa a cor para extravasar a dor dele, para falar daquilo que importa para ele. E ele sabe. Perguntaram para ele: você não vai voltar para o cinema? Não vai voltar? Ele diz: só se o anjo me chamar, né? Só se o anjo tocar. Quer dizer, só se algo for muito importante, tipo, que eu vejo assim uma missão para ele, um propósito, algo que ele vê que vai ser importante. Ele tá cansado de fazer as coisas só para ganhar dinheiro, só para agradar as pessoas. E eu acho interessante uma frase que ele diz assim: eu queria que todo mundo ficasse rico, ficasse milionário, famoso, para todo mundo, para você ver que essa não é a resposta. E não é a resposta mesmo, né? Por causa da parábola do rico insensato, né? Que fica rico, talvez fica famoso, aí vai para o inferno. E é difícil essa batalha entre a aparência e a verdade. Porque a aparência, ela sempre vai ser mais forte do que a verdade. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Parecer estar prosperando sempre vai ser mais forte do que prosperar de verdade. Mas quem sonda os nossos corações, né? Só Deus. Essa história do Jim Carrey, eu acho que a gente pode aprender muito com ele. Muito com ele. E, enfim, ele é uma pessoa diferente, né? Mas todos nós temos um dom, todos nós temos um chamado. Todos nós sofremos com a pressão social, né? As pessoas querem coisas prontas, pessoas prontas, todas iguaizinhas, entende? E claro que os neurodivergentes, eles vão sofrer muito mais com isso. É isso, vou terminando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse moço, né? Que tem a idade da minha mãe. Que Deus abençoe os nossos dons, nossos talentos.
e que tudo que a gente for fazer realmente seja intencional. Uma coisa que eu aprendi ultimamente, seja intencional, saiba o que você está fazendo, tenha consciência que Deus guia os nossos passos, que a gente possa ser tirado de situações em que a gente se sinta, sei lá, uma peça decorativa ou só mais um, que a gente possa realmente ser luz onde a gente estiver. Pai, muito obrigada por este vídeo, que Deus te abençoe. Até mais.